Olá, de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é decomposição em fatores primos. Vamos lá, o que são fatores? São partes de uma multiplicação. Então eu tenho 6, eu posso dizer que é 2 vezes 3. Então esse 2 e esse 3 são fatores. E primos são os números primos. Se você viu as aulas anteriores, são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu botei aqui os primeiros números primos, 2, o único número par que é primo, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, e aqui tem uma sequência infinita de números primos. Então, os números naturais, eles são divididos entre primos e compostos, com exceção do 1, que nos classifica em nenhum dos dois, certo? O número é primo quando ele tem só dois divisores, por exemplo, o 2 só divide por 1 e por 2. O 3 só divide por 1 e por 3. O 4 divide por 1, porque é o divisor, o primeiro divisor de qualquer número. O 2, porque ele é um número par, todos os números pares dividem por 2. E por 4. O 5 só divide por 1 e por 5. O 10, por exemplo, divide por 1, por 2, porque ele é um número par, por 5 e por 10. Todos os números que não são primos, exemplo do 10, ele pode ser escrito como fatores, como produto de fatores primos, de dois ou mais fatores. Por exemplo, o número 10, eu posso escrever ele como 2 vezes 5. Ou o número 20, que não é primo, é um número composto, eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. A gente pode fazer ele como uma árvore, por exemplo. 20, ele pode ser dividido em 2 vezes 10. Esse 2 já é primo, eu não tenho mais o que fazer com ele, eu vou somente baixar. O 10 dividir novamente, 10 eu posso dizer que é 2 vezes 5. Como todos os números que eu encontrei aqui são números primos, 2, 2 e 5, então a decomposição em fatores primos do 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Porém, tem uma outra maneira que talvez seja um pouquinho mais simples da gente fazer isso, porque quando você pegar números grandes, se for fazer dessa maneira, usando essa árvore, vai dar muito mais trabalho. Então, eu posso pensar em fazer dessa maneira, só que a ideia é a mesma. Por exemplo, a decomposição em fatores primos do 50. Coloco ele aqui, boto uma barra do lado e vou observando a partir do primeiro. O 50 divide por 2... Como é um número par, divide 5. Quando ele divide, boto aqui do lado e faço a divisão. 50 dividido por 2 dá 25. O 25 não divide mais por 2, porque é um número ímpar. Não divide por 3, porque 2 e 5 é 7. Mas divide por 5. 25 dividido por 5 dá 5. O 5 já é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo, então nesse caso por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então a decomposição em fatores primos do 50 é 2 vezes 5 vezes 5. Vamos ver um outro exemplo. A decomposição em fatores primos do 180, por exemplo. É um número composto, porque é par. Todo número composto, com exceção do 2. Todos os números pares, com exceção do 2, são compostos. É um número par, divide por 2. 180 dividido por 2 é igual a 90. Ainda é um número par, então divide por 2. 90 dividido por 2 é igual a 45. 45 é um número ímpar, então não divide mais por 2. Então vamos testar o 3. Como 4 e 5 dá 9, e 9 divide por 3, então 45 também divide por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 ainda divide por 3, 15 dividido por 3 dá 5, 5 é um número primo, só divide por 5 que dá 1. A decomposição em fatores primos desse número ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3
vezes 5. Você ainda pode, se quiser colocar na forma de potência, você pode colocar na forma de potência 2 duas vezes, então 2 ao quadrado, vezes 3 duas vezes, então 3 ao quadrado, vezes 5. Para que me serve eu saber decomposição em fatores primos? Ele é utilizado em um monte de conteúdo de matemática, mas nesse caso, especificamente, a gente vai usar a decomposição em fatores primos para encontrar maior divisor comum e menor múltiplo comum de 2 ou mais números. E aí vamos ver alguns exemplos de como é que a gente encontra isso utilizando a decomposição em fatores primos. Então, eu quero encontrar o maior divisor comum de 45 e 60. Então, qual é o maior número que divide o 45 e o 60 ao mesmo tempo? E qual é o menor múltiplo comum de 45 e 60? Como nesse caso eu estou querendo saber os dois, eu posso fazer uma única decomposição e encontrar os dois valores. Então, vamos lá. Vou decompor os dois números juntos, 45 e o 60. Vou olhando aquela mesma ideia, se algum deles divide por 2, vou colocar o 2 aqui do lado. 45 não divide, vou só repetir. 60 dividido por 2 dá 30. O 30 é um número par, ainda divide por 2. 45 não divide, vou só botar ele aqui. 30 dividido por 2 dá 15. O que é que acontece? Não divido mais por 2 porque ambos são ímpares, mas 45, 4 e 5 dá 9, divido por 3. O 15, 1 e 5 dá 6, divido por 3 também. Então, ambos divido por 3. Como eu quero encontrar também maior divisor comum, eu vou marcando aqueles divisores aqui que são comuns, ou seja, que dividem os dois números ao mesmo tempo. Porque nesse caso, o 2 só dividiu 60, o 2 só dividiu 30 e nesse caso o 3 divide os dois números. Então toda vez eu vou marcar aqui do lado aqueles que são comuns, ou seja, que dividem os dois. 45 dividido por 3 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5. O 15 ainda divide por 3, mas esse não é comum, só divide o 15. Então 15 dividido por 3 dá 5 e baixa o 5. Agora tem o 5, ele é um número primo, só divide por 5, e que é comum. Vou marcar novamente porque ele vai dividir esse 5, vai dividir esse também. Então, 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Quero encontrar maior divisor comum. Vou fazer o quê? Multiplicar aqueles divisores que eu marquei aqui, que são comuns. Então, 3 vezes 5, 15. Isso quer dizer que o maior divisor comum de 45 e 60 é o 15. 45 dividido por 15, que dá 3. 60 dividido por 15, que dá 4. E quem é o menor múltiplo comum? Menor múltiplo comum, vou multiplicar todos os múltiplos que eu encontrei aqui. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso vai ser igual, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, e 36 vezes 5, se eu não estiver enganado, é 180, mas eu posso fazer uma continha aqui para verificar, né? 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 5 vezes 3 dá 15, com 3, 18. Então, o menor múltiplo comum de 45 e 60, ou seja, o menor número que divide pelo 45 e também divide pelo 60 é o 180. Então, viram como é simples? Eu posso fazer a decomposição em fatores primos e achar menor múltiplo comum e maior divisor comum. É só lembrar, maior divisor comum multiplico aqueles divisores que foram comuns, ou seja, que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Menor múltiplo comum, basta eu multiplicar todos os divisores encontrados aqui na decomposição dos dois números ao mesmo tempo. E para a gente concluir o vídeo, vamos ver só mais um exemplo de como é que eu faço a decomposição de fatores primos e encontro maior divisor comum e menor múltiplo comum. Então vamos pensar
no maior divisor comum entre 25 e 70. E no menor múltiplo comum desses dois números também. 25 e 70, ou seja, eu quero um número que divida tanto pelo 25 como 70. Então, a mesma coisa, pego o 25 e o 70 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Começo sempre pelos números primos menores, então o 25 não divide por 2, mas o 70 divide. Se algum desses dois números divide, ele vai aparecer aqui. Então, o 25 não divide, eu vou só baixar. O 70 dividido por 2 dá 35. Nenhum dos dois números divide por 2, porque são ímpares. Nenhum deles divide por 3, porque a soma de nenhum dos dois divide. O próximo é 5, como os dois terminam em 5, então os dois dividem por 5. 25 por 5 dá 5 e 35 por 5 dá 7. Olhe que o 5 é um múltiplo comum. Ou seja, dividiu os dois números ao mesmo tempo. Agora, o 5 só divide por 5, que dá 1. O 7 é primo, então não vai dividir. O 7, como é primo, está aqui na sequência, só divide por ele mesmo, então vai ficar 1 e 1. O maior divisor comum, eu vou multiplicar aqueles que são divisores comuns. Nesse caso, é só o 5. E o menor múltiplo comum, vou multiplicar todos os divisores que encontrei. 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. 7 vezes 5 dá 35. 35, 2 vezes 5. Só para multiplicar mais rápido. 2 vezes 5 dá 10. E 7 vezes 5 dá 35. 10 vezes 35 é igual a 350. Então, o menor múltiplo comum, ou seja, o menor número que divide por 70 e por 25, nesse caso é 350. Então, a ideia da aula era essa. Espero que tenha ajudado a todos.